Mas a minha preocupação é com a página 2 do Zé Ricardo. Porque a página 1 é 3 meses, contrato aí tampão para poder ficar e tudo. E aí o cara acaba indo bem. O Cruzeiro renova com ele pro ano de 2024, ou vira e fala assim, ó, obrigado pelos seus serviços prestados. Onde tem essa cláusula lá? Essa é a minha preocupação. É isso que eu tô preocupado. Zé Ricardo, ficou, beleza. E aí, começar... Porque isso pra mim é uma... foi vício de associação, da época de associação. Porque a SAF prega uma coisa de gestão eficiente e tudo, e de fato, salários estão em dia, né? Contas estão equacionadas. Não há o que falar nesse isso. sentido. A organização que o Cruzeiro tem hoje em relação ao Cruzeiro do passado recente é... Agora, a tomada de decisão pro futebol tem sido muito ruim. E aí, a tomada de decisão nessa renovação de contrato do Zé Ricardo ou não? Tem essa garantia de se você for bem, você continua? Porque se tiver isso, meu amigo, aí piora, triplica talvez, a minha crítica ao Cruzeiro. Em relação à SAF do Cruzeiro, até aqui nesse balanço, obviamente que quando o Ronaldo chega e consegue ter a ascensão do clube é algo muito bom logo de cara, né? Mas em relação a esse trabalho do Cruzeiro para este ano, a expectativa era muito grande, você disse, o time volta à primeira divisão depois de 3 anos na Série B, mas esse ano, você acha que está sendo bem planejado o futebol do Cruzeiro? Independentemente das questões financeiras. Então, peço que você coloque esse contexto dentro da sua análise. Depois do que eu vi agora do Zé Ricardo, depois do que eu vi dos resultados, principalmente do que o Cruzeiro pensava como reforço, acho que não. Porque na hora que você... Até subiu um pouco a nota de corte com a chegada do Matheus Pereira, que infelizmente se lesionou. Né? Fez um bom primeiro jogo. Mas o Arthur Gomes... Ele e o Arthur Gomes ali é uma boa contratação. Muito bem. Né? Não tem o que questionar sobre isso. Acho que o Cruzeiro, com essas duas contratações, ele foi bem no mercado aí, nessa janela de transferência. Falei no programa sobre isso. Mas, por exemplo, quando você traz Henrique Dourado, depois você tem que acabar, né, no meio do caminho, você fala, cara, obrigado pelos serviços prestados, em comum acordo, cada um segue seu rumo. Né? O Gilberto, você vai acertar, você vai errar. O Gilberto, a gente tinha muita expectativa e infelizmente erramos sobre ele. Com a demissão do Pepa, eu acho que as coisas começam a mudar um pouco de figura nesse ponto. Né? Acho que mais errou do que acertou nessa tomada de decisão. Por quê? Porque, cara, eu tive uma época, na época o Marconi Barbosa era o diretor de marketing do Cruzeiro, mas tinha o Mota, que também trabalhava lá com eles, e eu tinha um bom relacionamento com o pessoal do marketing. E uma vez eu tive a liberdade de falar com o Mota uma situação que foi assim, ó, Mota, eu acho que o Cruzeiro, ele tá muito empresarial e acho que tá faltando aquela condição um pouco mais de sentimento, de entender o que o torcedor pensa. Se eu entro, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, gente, eu sou evangélico, tá? Sou protestante, sou cristão protestante, sou da igreja presbiteriana. Eu tô mal, vou na página do Facebook, na minha época era internet, era página de internet, vou na página da minha igreja, quero ver uma mensagem. Sabe? Quero ver uma mensagem acolhedora, quero ter uma fonte de inspiração, quero ter uma dica para poder chegar lá, tipo assim, sei lá, vai lá e lê, por exemplo, Mateus 6:26, né, que pode ser essa mensagem. Você vai lá, você lê, você procura isso. Se eu entro na página da igreja, se eu entro lá no meu, né, e tudo, e tá lá só assim, ó, compre o CD de fulano de tal, compre tal livro, compre aquilo e tal, é mais uma relação comercial do que uma relação propriamente, né, de crescimento em relação ao ser humano, né? De cuidado do ser humano. O clube de futebol, você tem que pensar exatamente dessa forma. Você tem que pensar, assim, na parte empresarial, mas tem que entender que cara, eu sou cruzeirense praticamente desde que eu nasci. A minha primeira lembrança é com 6 anos, mas é óbvio que meu pai fala comigo que antes dessa lembrança eu já era. Já vestia camisa, saía correndo pela casa, sabe? Falando errado, sabe? Tipo, Cruzeiro, sabe? Vi meu moleque ser assim. Se eu perguntar pro Samuel, sua primeira lembrança de Cruzeiro, ele tem a primeira lembrança dele. Eu tenho as minhas, ele como bebê também, assim como você. Mas eu tenho minhas lembranças como bebê. Ele tem as minhas lembranças dele como ser humano, né? E tudo. E aí você entra e tal. E eu vejo que o Ronaldo, ele meio que tá se lixando pra esse tipo de relação. Ele tá mais ligado pra relação, por exemplo, tipo comercial. Toda vez que ele aparece, ele não aparece pra poder dar uma satisfação pro torcedor. Ele aparece pra, gente, fazer o sócio, sabe? Com o número tal de sócio, a gente consegue fazer um time pro Cruzeiro, um time competitivo pro Cruzeiro. Sabe como? No último jogo, por exemplo, que a gente enfrentou o Bragantino aqui no Mineirão, o Seabra, ele é um treinador interino. O Seabra sozinho na sala, sabe? Na associação, uma vez aconteceu na demissão do Marcelo Oliveira, que o Marcelo Oliveira foi sozinho, e eu falei que era uma covardia o que aconteceu com o Marcelo Oliveira. Ele tinha acabado de perder a mãe dele, teve um jogo contra o River Plate, de fato a situação já estava insustentável, em algumas condições, não tanto por culpa do Marcelo Oliveira, talvez, mas é porque ele pensava que o time podia jogar de uma forma, e uma coisa era jogar com o Ricardo Goulart, com o Everton Ribeiro, com o Ilha do Bigode e tal, e outra coisa era com o Arrascaíta começando na carreira ainda, o Marquinhos...
Desculpem, o Leandro Damião. Era um outro time, não era a mesma configuração do time de 2013 e 2014 que a gente viu ser campeão de tudo. Era um time, né, que estava passando, a espinha dorsal tinha sido desmontada, né? Já não tinha mais o Lucas Silva, enfim. Já tinha desmontado tudo. Então eu trago isso pra hoje, né? Que eu falava isso com o Mota e com e com. Tá no América, gente. Acabei de falar o nome dele. Marconi. Com o Marconi Barbosa. Aham. Falava assim, cara, eu entro nas páginas do Cruzeiro, compra a camisa do Cruzeiro, faça seu sócio, sabe? Olha a nova camisa do Cruzeiro, olha isso, olha aquilo e tal. Não tem uma relação, sabe, do torcedor. Sabe, o torcedor não tem acesso. Coloca um torcedor nas redes sociais falando do que é o sentimento do Cruzeiro, do que ele realmente entende por que é ser Cruzeiro, o que é ser cruzeirense. Mostra a criançada, a molecada, entendeu? Mostra os bastidores do clube com o torcedor, com o jogador criando essa relação. Eu não via isso, eu não vejo isso. Eu olho lá e, tipo assim, vejo assim, nova camisa do Cruzeiro, terceira camisa homenageando o Tríplice Coroa, produto do Cruzeiro e tal, e etc. Fora polêmica de Raposão, polêmica disso, polêmica daquilo, e agora tomada de decisão de treinador. E aí, na hora que o Ronaldo aparece numa live dele de sexta-feira, né, nem nas redes sociais do Cruzeiro, não é no YouTube do Cruzeiro, não é no Instagram do Cruzeiro, falando com o torcedor. E aí, quando vem aquele meme, torcedores, calma, que me tai o sangue, muito sangue.